Pessoal, como todo mundo já deve estar sabendo, né, a majestade, né, a soberana Rainha Elizabeth II veio a falecer anteontem, dia 6, e para celebrar, né, a vida dela e celebrar a importância que essa pessoa foi, eu quis fazer um vídeo analisando o mapa dela um pouco, né, e aproveitar e fazer um exercício até com alunos meus, porque eu quero mostrar uma coisa interessante que essa leitura ela tá trazendo para a gente olhar e que não tinha que eu não falei no meu curso a fundo, porque isso é uma coisa um pouco mais avançada, mas é que é interessante olhar, né? Bom, sem mais delongas, esse vídeo ele vai ser uma análise mais superficial, a gente não vai fazer uma análise profunda. Se vocês quiserem fazer uma continuidade de uma análise profunda, escreve nos comentários aí, que aí se houver demanda a gente faz essa leitura, esse acompanhamento mais profundo do mapa dela, certo? Vamos lá. Pessoal, antes de mais nada, bem-vindo. Se você é novo no canal, sejam bem-vindos. Meu nome é Thiago Anselmo, esse é um canal de tarô, de astrologia, de espiritualidade, de qualidade de vida. Eu sou professor, instrutor, formador de tarólogos, astrólogos e praticantes de magia natural positiva, né? E se você é novo no canal, se inscreva aqui para acompanhar a gente. O YouTube ele não está ajudando muitos pequenos produtores de conteúdo, então quanto mais vocês se inscreverem, curtirem o canal, mais vai ajudar o algoritmo a trazer essas informações para as pessoas que podem se beneficiar com essas informações. Certo? E assine o sininho lá para você receber notificações. Eu procuro fazer no mínimo 2 vídeos por semana, geralmente segunda e terça, leitura do céu da semana, dicas do tarô para semana. Colocava semanalmente um vídeo de quinta-feira, mas o tempo está corrido, então agora eu coloco quando há uma certa demanda especial, né? Bom, antes da gente ler o mapa da rainha, eu quero fazer só uma propagandinha rápida, que é uma novidade, que é o meu novo curso que chama Portais e Símbolos de Poder, Rituais, Magias e Proteções, que é um curso que eu desenvolvi na mesma roupagem, no mesmo método dos outros cursos, curso de anjos e arcanjos, cristais e pedras, elementais e espíritos da natureza, magia com o tarô. Só que esse curso a gente está focando no poder do símbolo, que todo símbolo que está aqui na nossa realidade também tem a sua contraparte no plano vibratório. Tem uma apostila exclusiva esse curso ele é vitalício, e a gente vai fazer práticas, né? Vai fazer toda uma parte teórica, entendendo o que é o símbolo, as funções do símbolo, a história, principais egrégoras. Depois a gente vai aprender a colocar na prática os símbolos, formas diferentes de trabalhar com os símbolos e formas de ativação, para que vocês possam sempre ter este símbolo gravado e poder sempre abrir os portais e gerar as transformações que você quer. Esse curso está em promoção na época de Mercúrio retrógrado, que amanhã Mercúrio vai entrar em movimento retrógrado, e como o Mercúrio retrógrado é um ótimo momento para estudar, sim, existem coisas boas para fazer em Mercúrio retrógrado, esse curso está em promoção. Eu fiz uma promoção para vocês, que em vez de R$ 149,90, que é o valor do curso, ele vai estar agora por R$ 27,90, R$ 27,90 até o dia 1º de outubro, que é o último dia de Mercúrio retrógrado. Tá tocando o sino da igreja da Santa Ifigênia aqui, bem na hora que eu leio o mapa da Rainha Elizabeth, não reparem. Então vai estar aqui na descrição o link da promoção, que você clica ali, você já vai para a página da Udemy com o cupom embutido. Se você está acessando esse link depois do dia 1, eu vou trocar o link, vai ser o link padrão do curso, só que esse curso ele está dentro do programa de promoções da Udemy, a Udemy mais de uma vez por semana coloca ele em promoção, então mesmo se você perder o prazo, vai acessando esse link, salva esse link, vai acessando ele diariamente. Tipo, acessei terça, não tá, acessa quarta, às vezes quarta tá em promoção, aí você aproveita que ele é vitalício. Eu gosto de avisar a minha comunidade sobre essas promoções e beneficiá-los, certo? Bom, vamos ao mapa da Rainha Elizabeth, né? Uma coisa que eu acho, antes de mais nada, vamos ver algumas informações dela. O nome dela é Elizabeth Alexandra Mary, ou Alexandra Mary, né? E ela não era da linhagem oficial do trono, né? É oficial da linhagem primária do trono, né? O rei Jorge VI tinha um filho, e aí
o filho que era o primeiro na sucessão não era o pai da Rainha Elizabeth, né? Era o Eduardo, né? Então, quando o Jorge morreu em 1936, o rei Eduardo assumiu, virou Eduardo VIII, né? Mas ele ficou menos de um ano no trono porque ele quis se casar com uma americana chamada Wallis Simpson, anunciei aqui. Então, ele renunciou ao trono porque a opinião pública era muito contrária. Então, o direito da sucessão passou para o irmão dele, né? O Jorge, que se tornou o rei Jorge VI. Esse sim, o pai da Rainha Elizabeth. E como o Jorge VI não teve filhos homens, né? Então, existe uma tradição na coroa britânica que quando você tem filhas mulheres e depois tem um filho homem, esse filho homem tem preferência, então ele é o próximo na linha de sucessão. Como ele não teve filhos homens, foi a primogênita dele na primeira na linha de sucessão. E aí, quando o rei Jorge VI veio a falecer, ela assumiu a coroa britânica, a Rainha Elizabeth II, porque já teve uma Rainha Elizabeth, né? Então, uma curiosidade dela é que na Segunda Guerra Mundial ela era adolescente e ela serviu na Segunda Guerra Mundial como mecânica e motorista. Tem até uma série dela sobre a Rainha Elizabeth que mostra essa fase dela na guerra, né? Então, e aí teve toda aquela história dela, da princesa Diana e tal, que a gente não vai entrar em detalhes aqui. No mapa dela, se vocês forem olharem aqui, ó, você tá vendo que a casa 8 ela é muito grande aqui, e a casa 7 também é muito grande, ó. O signo de Leão não inicia casa nenhuma, e o signo de Libra também não inicia casa nenhuma. Isso são casas interceptadas. Isso é uma coisa que eu faço geralmente quando eu vou... Isso é o que eu vou mostrar para vocês agora. É uma coisa que eu faço geralmente quando eu vou ler mapas de pessoas que nasceram muito no hemisfério norte e muito no hemisfério sul. Esse sistema de casa, que é o principal, se chama sistema de casas topocêntrico, né? Então, o sistema de casa topocêntrico ele não facilita a leitura de mapas de pessoas que nasceram muito próximos dos polos, né? Então, como ela nasceu em Londres, é muito comum mapas de londrinos e de pessoas nessa região da Europa para cima também ter essas casas muito grandes. Então, o que eu faço? Aqui no programa do Pegasus, eu venho aqui nessa aba que são as casas, né? Então, ó, Câncer inicia 2 casas, Escorpião inicia 2 casas, Touro inicia 2 casas, né? Capricórnio inicia 2 casas. Então, eu venho aqui, que não está aparecendo na tela, mas aqui no mouse, ó, eu venho para cá, tem um menu que vocês não estão vendo, que eu mudo o sistema de casas. Eu vou de topocêntrico para casas iguais entre parênteses ascendente. Olha como vai mudar as casas no mapa agora, ó. Pronto, mudou os sistemas de casas, eu estou usando agora o sistema de casas iguais. Eu gosto de usar o sistema de casas iguais nesse caso, mas vamos dar uma olhadinha no mapa da Rainha Elizabeth, no sistema de mapas topocêntrico, que o Sol dela é na casa 3, né? E a Lua em Leão na casa 7. A gente já vê aqui uma questão de comunicação com as pessoas, né? De uma maneira taurina, 0 graus de touro, né? Com a Lua em Leão, que tem toda a liderança, só que para casa 7, não é para o eu, é para o próximo. Então é uma vida de serviço, né? Então isso eu achei bem interessante. Quando a gente muda para o sistema de casas iguais, a gente vê que o Sol dela agora está na casa 4 e a Lua continua na casa 7, mas agora... Deixa eu ver se a Lua é 7 para 8. Não, é só 7. Então, aqui a gente ainda continua nessa questão da vida em serviço, né? E aí, o Sol agora vem para casa 4, que tem a ver com lidar com a família, lidar com a casa. Então, olha que interessante, uma rainha de casa 4. Então, o reino, né, todo o reino britânico se torna a casa dela. Então é comum, não vou dizer que é comum, mas é compreensível o mapa de uma rainha que tem o Sol de casa 4, né? Então perceba como junto com a ideia da casa 4, a gente tem aqui conjunto Quiron e Roda da Fortuna, ou seja, a Roda da Fortuna ela traz sorte, ou seja, um golpe de sorte ajuda o Sol dela a se manifestar. E eu acho interessante, e antes de eu continuar, essa aqui justifica essa questão de uma coisa externa a ela a favorecer para ir para o trono. Então, houve uma questão ligada à família dela, que houve coisas não convencionais e que essas coisas não convencionais geraram que ela fosse a rainha. Então, por exemplo, ela era filha, mulher do segundo na linha de sucessão. Era uma chance muito pequena dela assumir o trono, mas o tio dela renunciou,
o pai dela não teve filho homem, e aí quando o pai dela veio a falecer, ela assumiu o trono, né? E aqui o Quirón, ele vem para o Quirón em final de Áries, junto com o Sol, ele traz algumas questões de agressividade que pode atrapalhar a caminhada dela. Então, a questão da opinião pública, a questão da pressão pública, ainda mais na época da Diana, dificultou a ação dela no Sol, né? E aí depois houve isso, uma volta por cima, houve uma ressignificação desse valor, né? Olha que interessante o Saturno dela na casa 11. Saturno, quando a gente vai ver em mapa, a gente vai lidar com questões ligadas à paternidade, a limitações, algumas dificuldades internas da pessoa, mas principalmente funções paternas masculinas referenciais masculinos, né? Então a gente vê aqui um Saturno que tem uma quadratura com o Netuno na casa 8, né? E também uma quadratura com Júpiter e Marte, fazendo essa quadratura T ou T-square, dependendo da literatura que você lê. Então, isso aqui, motivado por Saturno, tem muito a ver com os caprichos dos pais, né, dos homens da família, e como aquilo tem a ver com sexualidade. Então, ó, Saturno em Escorpião, né, o que isso foi motivado pela sexualidade, né, o Marte com o Saturno, tudo expandindo aqui de uma maneira não convencional, que é Aquário. Isso aqui está traduzindo nessa questão do tio dela, que é uma figura paterna, que era o primeiro, porque o pai dela é Saturno, mas o tio dela é o rei, então também era o rei, né? Então era também uma figura saturnina e paternal muito importante. Então isso gerou uma mácula na família, né? Será que foi bem aceito isso? Será que não gerou dores dentro da família? Uma quebra do padrão por uma questão de atração? Tá certo, pode ser que havia amor, né, entre o rei Eduardo e a Wallis Simpson, né, o antigo rei Eduardo e o Wallis Simpson, mas isso gerou nela, porque esse é o mapa dela, né? Então não tô falando, isso aqui não dá pra gente ver o que aconteceu na família, dá pra ver que isso gerou nela. Então isso gerou uma mácula, né? Uma complicação. E frente a isso machucou um pouco a sensibilidade dela no olhar para o outro. Então, quando veio a coroa para ela, muito provavelmente deve ter tido uma reflexão do tipo, agora precisamos fazer diferente, né? Então, e aí a ironia do destino é que os homens da linhagem dela também foram não convencionais. Então, os filhos homens dela também, alguns filhos homens dela, netos, né, no caso, né, também foram não convencionais. Bom, filho também, né? Filho também, o príncipe Charles, que agora é rei Charles, não lembro se era rei Charles IV, o nome que ele, o número que aderiu ao nome dele, né? Então ele também, os homens da família dela muitas vezes assumem posturas não convencionais frente a casamentos e tal, por razões de afeto, de sexualidade aqui. Então, isso é bem interessante. Como a gente, olhando o mapa da pessoa, a gente vê. Mas o que isso ajudaria ela? No caso, nada, porque ela não me chamou como astrólogo dela, né? Mas se eu tivesse atendendo ela, atendendo ela jovem, né? A Rainha Elizabeth jovem, ali com 15 anos, eu falaria, olha, você viveu isso, tende a acontecer isso na sua família e aprenda a lidar com isso para que isso não te machuque tanto, né? Para que isso não, para que você entenda que são escolhas das pessoas e que as escolhas dela vão gerar as consequências dela. Não importa se essas consequências são benéficas ou nefastas, né? Vamos aqui, ó, o Vênus na casa 2 é uma ótima posição, porque o Vênus na casa 2 ele está domiciliado por casa, né? Porque a casa 2 é uma casa taurina, uma casa de terra, e o planeta regente de touro é Vênus. Então é a melhor casa para Vênus estar, né? A casa 2 e a casa 7. Mas está em peixes, né? Então, o que ocorre? O peixes, ele traz uma certa dispersão, uma certa dificuldade de manter a cabeça controlada naquilo, né? Isso seria um pouco complicado para questões das finanças, mas está fazendo trígono com o Plutão. Se fizesse uma quadratura com o Plutão, isso ia ser bem complicado. Mas o que ocorre? Eu acho que as mulheres da família dela, porque Plutão traz algumas questões femininas também, né? E o Vênus também, trouxeram valores importantes para ela.
Então, houve uma forma de gestão dos recursos de uma maneira acolhedora. Não vou dizer equilibrada, porque Marte e Júpiter estão aqui na casa 2, mas dentro dessa grande quadratura. Ou seja, houve um abuso dos recursos, talvez não por ela, mas porque foi ensinado a ela que os recursos deveriam ser usados de maneira assim, bem marciana. Vamos fazer. Só que com esse Vênus bem aspectado, existe uma visão mais feminina, mais sensitiva e não reativa em questão aos valores financeiros e aos valores morais também, né? Então, um Vênus em Peixes também é uma vida de serviço, né? Uma vida de olhar para o próximo, uma vida que foi a promessa dela quando ela tomou a coroa, quando ela recebeu, foi coroada, né? Aqui, ó, na questão de irmãos, de tios, de pessoas que convivem diretamente a ela, tem um Urano, uma coisa não convencional, uma coisa diferente. E aqui a gente vê o Mercúrio, que é uma comunicação agitada e constante, ou seja, é uma família real grande, né? É uma família real com filhos e com netos, né? Com uma linha de sucessão bem variada, bem ampla. Então, é uma vida de bastante comunicação. Com o Mercúrio em Áries, ela teria uma tendência a se comunicar muito, mas talvez ela se comunique bastante de uma maneira mais general, que é uma coisa mais ariana, de maneira mais impositiva, provavelmente dentro da vida pessoal dela, porque a vida pública foi mais introvertida, ela era uma pessoa mais discreta, ela não aparecia tanto, houve raríssimos pronunciamentos públicos televisionados, né, dela, e isso foi bem interessante, foi muito marcante a transmissão dela na época da Covid, porque era algo bem não usual dela, né? Então, como ela viveu muito tempo, ela é a monarca mais longa no trono britânico e a segunda monarca mais longa da história da humanidade, né? Então, o primeiro eu li, mas eu esqueci. Então, eu li ontem lá o top 5 monarcas mais longos, né? E o primeiro eu esqueci, aqui não anotei. Então, ela por ter o Sol em Touro e um acidente em Capricórnio, né? Existe e o regente dela, que é Vênus, está em Peixes, existe uma coisa muito mais introvertida do que extrovertida. Então, por mais que o Mercúrio dela estimulasse ela a falar de uma maneira mais extrovertida, de uma maneira mais impositiva, né, ela era mais interna em relação ao público, né? Então, assim, eu acho esse mapa dela muito bonito, mas ao mesmo tempo muito judiado por coisas que não tem muito a ver com ela, não tem a ver com escolhas dela, tem a ver com situações nas quais ela foi exposta, né? Então, se eu estivesse lendo o mapa da Elizabeth Alexandra Mary, pequenininha aqui, novinha, eu ia dar esses conselhos para ela, né? Eu ia dar esses direcionamentos do tipo para curar essas dores que ela passou na criação dela, né? Espero que ela esteja bem acolhida do outro lado. Foi uma vida bem desafiadora, foi uma vida em serviço e acho que não cabe a mim também fazer julgamento moral. Eu acho que não dá pra gente imaginar o que é viver décadas e décadas e décadas, basicamente a sua vida inteira em serviço, né, na coroa, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não vou mais me alongar tanto, porque já deu 18 minutos de vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar um joinha para ajudar. Lembre-se do nosso curso que está aí à disposição para vocês. Portais e símbolos de poder, rituais, magias e proteções. Lembre da promoção, tá aí na descrição. E é isso, galera. Qualquer coisa a gente tá aqui e espero que vocês tenham gostado. Lembre-se, siga no Instagram também, @ti_Anselmo, o TikTok é o mesmo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.